Ascensão através de habilidades. Episódio 149. Lá fora, campo de batalha dos deuses, 5. Ah, o quê? O santo ficou horrorizado. Ele era um mágico por direito próprio. Ele percebeu que o que Taizan acabara de fazer era mágico. E ele podia sentir que seu nível era tão alto que ele não conseguia nem chegar perto disso. É bastante útil lá fora. Taizan murmurou, agitando o ar com a mão. Você ativou o orbe ardente. Chamas ardentes se formaram ao redor de Taizan. Com um gesto, o orbe ardente voou em direção aos seguidores do Deus do Mistério. O santo, aterrorizado, ergueu as mãos. Barreira. Uma barreira mágica opaca apareceu. Os seguidores, que recuperaram o equilíbrio, reforçaram a barreira. Kaang. Ele se espatifou contra o orbe ardente. Fragmentos de chamas dispersas os envolveram. Aqueles atingidos diretamente desapareceram sem sequer gritar, e aqueles tocados pelas faíscas não durariam muito. O que é isso? Uma chama criada sem canto ou quase a qualquer momento para manifestação. No entanto, sua barreira foi quebrada assim. Os olhos do santo se arregalaram e Taizan pareceu confuso. Por que tão fraco? Apesar de ser um ser transcendente além dos mortais, mesmo que de menor estatura divina, o poder de Taizan era incomparável a eles. No entanto, a magia era de qualidade muito baixa. Deuses não podem conceder seu poder facilmente. Mesmo para seus próprios seguidores, eles exigem um preço. Lembra do labirinto? Então eles deveriam oferecer uma homenagem. Pense no nível de homenagens que você ofereceu e você terá sua resposta. Ah. Taizan assentiu, repelindo a magia enquanto o fazia. Só as descrições dos equipamentos no labirinto deixavam isso claro. O valor dos equipamentos do 10º andar era extremamente alto, mesmo fora. Oferecer alguns desses itens era necessário para aprender magia. Pelos padrões externos, oferecer relíquias que poderiam ser chamadas de tesouros não seria um exagero. Definitivamente difícil lá fora. Taizan murmurou enquanto continuava manifestando magia. E um após o outro, eles não conseguiram deter os seguidores. Você ativou explosão de vento. Uma magia raramente usada no labirinto, na melhor das hipóteses usada para bloquear flechas. Explosão de vento. Ah! Eca! Para eles, foi como uma tempestade. Incapazes de resistir, foram atirados contra as paredes, desaparecendo na floresta. Taizan continuou indiferentemente a manifestar magia. A magia facilmente formada foi um desastre em si. Ah! E tudo desabou. Taizan ativou a flecha congelada. Rachadura. A estátua do Deus do Mistério, que rastejou do fundo, quebrou. Você destruiu a estátua do Deus do Mistério, que rastejou do fundo. O Deus do Mistério, que rastejou do fundo, foi expulso do campo de batalha dos deuses. Os deuses do labirinto estão satisfeitos. O Deus da magia está incrivelmente feliz. Ele está totalmente satisfeito com suas ações. A energia massiva desapareceu na fenda do céu, junto com as almas dos seguidores. Taizan imediatamente mudou para o próximo. O próximo deus foi aquele que moveu os penhascos retorcidos. Como o nome sugeria, esse deus venerava a força, e seus seguidores tinham inclinações semelhantes. Ah! Dezenas de homens, com o dobro do tamanho de Taizan, atacam-no. Eles se agruparam e começaram a empurrar Taizan para trás. Sinta nossa força. Um homem particularmente grande entre eles gritou com entusiasmo. Somos aqueles que podem empurrar montanhas. Você tem força para dizer isso. A pressão deles foi bastante pesada. Com esse tipo de força, eles realmente poderiam empurrar montanhas. Embora fossem mais como colinas muito pequenas. Mas Taizan realmente possuía o poder de mover montanhas. Ele preparou todo o seu corpo e pisou no chão. Rachadura. Apenas esse movimento quebrou e deprimiu o chão. Ele fortaleceu as costas, puxou os ombros e avançou. O quê? Uau! Os homens corpulentos foram atirados para longe como se tivessem sido atingidos por um canhão. Os olhos do homem particularmente grande se arregalaram em choque. O que? No labirinto, as estatísticas afetavam diretamente o corpo físico. O aumento da agilidade permitiu quebrar facilmente a barreira do som. Aumentar a força tornou alguém inimaginavelmente poderoso. E Li Taeyeon possuía o poder de quebrar ondas e erguer montanhas. É por isso que Li Taeyeon teve que lutar em outro lugar. No nível Hard Mode, era possível minimizar os danos concentrando a força. Ainda assim, no nível de Li Taeyeon, até isso se tornou impossível. Mesmo um combate leve poderia causar destruição no nível de uma cidade. Então ela, como Taizan, não teve escolha a não ser lutar à distância. Enquanto ele pensava sobre isso, outro pensamento veio naturalmente à sua mente. Isso é estranho quando você pensa sobre isso? Li Taeyeon não pôde lutar na cidade devido às consequências das batalhas. Então, ela deve ter lutado lá fora, como Taizan. Mas em sua vida anterior, quando retornou à cidade após derrotar 2 inimigos classe S, Li Taeyeon estava lá. Ela voltou depois de lutar? Após vencer uma luta e voltar para a cidade, ela viu mais monstros aparecendo. Ela planejava usar a pedra Ouroboros, mas morreu sem sequer conseguir resistir ao apóstolo. Essa suposição parecia plausível,
Mas algo não batia certo. Mesmo distraídos com esses pensamentos, os homens continuaram tentando empurrar Taizan, grunhindo de esforço. No entanto, os pés de Taizan permaneceram imóveis, enraizados no local. Vamos terminar isso agora. Taizan flexionou os braços e balançou-os. Os homens corpulentos foram lançados voando. Rachadura. Taizan quebrou uma estátua. O deus da força está incrivelmente feliz. Ele está totalmente satisfeito com suas ações. Existe um deus da força também? Parecia um deus ainda não encontrado por Taizan. Taizan olhou para a fenda no céu. Nele, as almas dos seguidores e a energia do que parecia ser um deus estavam sendo absorvidas. Existem 10 deuses aqui, não existem? O verde havia lhe dito isso. Considerando o número de deuses que Taizan conheceu no labirinto, 10 era de fato um número significativo. Por mim, tudo bem. Quanto mais deuses houvesse, mais certas seriam as recompensas. Taizan já derrotou 5 deuses. Agora, restam 5. Insatisfatório. Taizan acenou com o braço. Ele acabara de afastar o deus do caminho solitário da luz. Isso resultou em 6 deuses que ele expulsou. Ele havia lidado com mais da metade e, embora o deus da luz estivesse satisfeito, Taizan não estava. Eles são muito fracos. Não havia nada a ganhar com eles. Nenhum dos deuses que ele enfrentou era forte o suficiente para desencadear a ascensão da alma. Achei que fossem o fundo do barril, mas descobri que era apenas uma comparação de bolotas. Alguém poderia dizer apenas olhando para os mais fracos lutando entre si. Se houvesse uma diferença real de poder, os seguidores de nível superior os teriam esmagado antes mesmo de lutarem entre si. O fantasma riu amargamente. Na verdade, eles não são tão fracos. Pelos padrões do fantasma, eles não eram fracos. Os deuses que Taizan encontrou pela primeira vez aqui eram certamente fracos, mas a partir do meio apareceram outros bastante fortes. Mesmo para os padrões do labirinto, eles não eram de classificação tão baixa. Individualmente, eles poderiam ser fracos, mas quando um número suficiente se reunisse, eles estavam no nível do 20º ou 30º andar. É que você é muito forte. Provavelmente até os deuses aqui não esperavam isso. Os deuses de fora, que não sabiam muito sobre o labirinto, teriam baseado seu julgamento no nível. Normalmente, nível e força eram proporcionais. Então essa não era uma suposição errada. Acontece que Taizan foi uma exceção. Ele possuía força desproporcional ao seu nível e também tinha uma habilidade especial como Soul Ascension. Deve ser confuso para eles. Então, agora você pode seguir em frente. O fantasma falou suavemente. Um dia se passou. No dia seguinte, Taizan derrotou mais 2 deuses. Um número menor em relação ao dia anterior, mas havia um motivo para isso. Eles de repente ficaram mais fortes? Não era um conceito de habilidades aprimoradas ou habilidades aprimoradas. O poder divino dos seguidores parecia mais intenso. Os deuses deram a eles mais poder? Provavelmente. Normalmente, eles não poderiam conceder mais do que uma certa quantidade de favor devido às regras do campo de batalha. Mas devem ter concordado em fazê-lo para matar você. Taizan riu. Mas ainda é inútil. Não importa quanto poder divino eles receberam, não foi suficiente para deter Taizan com o poder concedido às pressas. Não é como se eles fossem subitamente elevados ao nível de apóstolos. Então isso apenas atrasou o inevitável. Foi assim que ele lidou com 8 no total. Apenas 2 deuses permaneceram. Antes de lidar com o resto, Taizan decidiu primeiro encher o estômago. Ele cozinhou um pouco de carne que trouxe do labirinto e comeu. O sabor não era bom, mas foi o suficiente para saciar sua fome. Taizan, que comia devagar, fez uma pausa. Ele virou o olhar. Perto dali, uma luz dourada era visível. Bem, já era hora. É mais tarde do que eu pensava. Tanto o fantasma quanto Taizan esperaram calmamente. Os arbustos se separaram como se tivessem vontade própria. Um ser, diante do qual até a natureza se curvaria e adoraria, havia aparecido. Um ser adornado inteiramente em ouro revelou-se. Um olhar sem emoção direcionado para Taizan. Diante de você está o deus das espadas brilhantemente decorado. Você encontrou o mantra. Taizan avaliou o mantra. À primeira vista, ele parecia um humano, exceto pela falta de cabelo, e poderia ser considerado um típico homem bonito. Mas cada parte do seu corpo era feita de ouro. Pontas dos dedos, íris, lábios, todos eram dourados. Era como olhar para uma fortaleza gigante feita de ouro. Para um mortal avaliar um deus. Mantra estreitou os olhos. Essa ação por si só fez com que a grama ao redor morresse e o solo secasse e torcesse. Julgamento de intimidação em andamento. Julgamento de medo em andamento. Julgamento de confusão em andamento. Assim como quando conheceu Maria antes, dezenas de julgamentos surgiram. Dispense isso. Taizan balançou a cabeça. Apareceu uma notificação de sucesso em todos os julgamentos. Os julgamentos de Mantra, um deus menor visto de fora, não eram nada comparados a Maria. Nem mesmo o negócio real. Taizan sabia, a entidade diante dele não era a verdadeira forma do deus. Parecia algum tipo de avatar. Forte, mas foi isso. Não houve a sensação de ver algo enorme como quando viu os deuses do labirinto.
É por causa da diferença de classificação? A classificação dos deuses do lado de fora era inferior à do labirinto. Talvez seja por isso que Taizan não sentiu nenhuma emoção especial. Os olhos de Mantra, olhando para Taizan, vacilaram. Por que alguém como você tem tal classificação? O que? Não, está incompleto, não há nada com que se preocupar. Os olhos trêmulos de Mantra se estabilizaram. Mortal, torne-se meu servo. Mantra falou como se pronunciasse um veredicto, como se um deus estivesse dando um decreto. Você tem um poder derivado de coisas imundas, mas é utilizável. Torne-se meu servo e tenha a honra de dedicar sua alma a mim. Você acha que eu aceitaria isso? Então só a morte. O olhar calmo de Mantra voltou-se para Taizan. Lâminas afiadas perfuraram todo o corpo de Taizan. Era difícil mover até mesmo a ponta de um dedo, e a sensação de morte subiu até a nuca. Julgamento de morte instantânea em andamento. Mantra falou calmamente. A morte desceu sobre Taizan. Taizan olhou sem emoção. O adversário era um deus. Ele sabia há muito tempo que era uma entidade além da resistência. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que nunca morreria. Ocorreu uma interferência. A morte absoluta visando Taizan se dissipou. O espaço se dividiu, revelando a presença de uma entidade colossal no mundo artificial. O julgamento de morte instantânea foi suspenso. A morte iminente desapareceu. Taizan limpou suas roupas. É mais tarde do que eu pensava. Mantra mostrou pânico pela primeira vez. Leikin Atas, que apareceu no campo de batalha, riu. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.